Este vídeo é um oferecimento da AniBR. Fala, Anibers! Começando mais um Anicast, hoje também em versão videocast. E hoje nós recebemos o dublador Fábio Lucindo, entre seus trabalhos Ash Ketchum de Pokémon e também Kuririn de Dragon Ball, entre vários outros personagens que vamos explorar neste Anicast. E junto comigo, né, nossa equipe Saiyajin, nós temos aqui o Irving, o Botoso. Olá, insetos. E também o Roberto Monteiro, da Team Dubstars. Dragon Ball Bridge. Também em parceria nós temos o Mamoru Mamoru Studios com Yamane. Vamos corrigindo. Yamane Studios, né? Prazer a todos. Então vamos lá. Vamos começar conhecendo um pouco sobre o Fábio. Então, Fábio, se apresenta para o público. Quem é Fábio Lucindo? Uau! Nossa, começou difícil, não sei, meu nome é Fábio, eu tenho 34 anos, eu comecei a trabalhar quando eu era criança, com publicidade, depois com teatro, depois com dublagem, e aí a dublagem foi uma coisa que meio entrou na minha vida de uma maneira muito intensa, tanto que é o que eu faço até hoje, que é o que eu mais fiz na vida, assim, mas nunca deixei de fazer as outras coisas também. E acabei dublando alguns personagens bem icônicos, bem marcantes de uma época em que muito conteúdo japonês foi trazido para o Brasil através de um canal chamado Animax. E acabei participando da grande maioria dessas produções. E ao mesmo tempo é um fenômeno que vem se desenvolvendo nos últimos 15, 20 anos quase. Que é isso, dessa explosão da cultura pop japonesa no mundo. E aí, simultaneamente, a dublagem foi criando uma maior visibilidade e tal, e agora é isso que é hoje. Mas, basicamente, sou um cara que começou a trabalhar pequeno, com artes em geral, e que acabou dublando bastante. Sim, hoje eu sou estudante. Mas ainda dublo, mas minha principal função é o estudo mesmo. Sim. E fala um pouco pra galera que tá acompanhando, como é que foi o início da tua carreira? Na dublagem, ou na vida, foi isso. Eu tinha 5 anos, estava no colégio. O meu irmão, na verdade, tinha um amigo dele que fazia comercial, fazia publicidade. E aí, a mãe desse amigo dele, a Vera Gomes, mãe do Bruno Gomes, abriu uma agência que chama Dois Tons, que nesse exato momento, eu vi até no Facebook agora, estava comemorando 29 anos de existência. Aí eu fui lá nessa Dois Tons, que estava inaugurando na época. Minha mãe foi, porque meu irmão pediu. Eu sou o caçula de 3, tenho um irmão e uma irmã. E aí fomos fazer as fotos, no final não fez do meu irmão e da minha irmã, porque eles estavam sem dente, eles tinham 7, 8 anos. Eu tinha 5, estava com todos os dentes na boca, fui lá e fiz as minhas fotos. Aí comecei a fazer comercial, fiz muito comercial dos 5 aos 8 anos, muita publicidade. Com 8 anos comecei a fazer uma peça de teatro chamada O Céu Tem Que Esperar, com o Paulo Altran, com a Lara Cardoso, com a Karen Rodrigues. Nessa peça tinha alguns dubladores e eventualmente também por causa dos comerciais, das publicidades, eu tinha que ir em estúdios de locução gravar a locução. Nesses estúdios de locução, um deles é a Play It Again, que existe até hoje em São Paulo. Conheci a Cândida Fraga, que é uma peça-chave fundamental nessa história, que me indicou para o Camarão, que eu não vou lembrar o nome dele, só saber que ele é Camarão, não devia saber o nome do Camarão, que era um cara que trabalhava na Alamo, e me indicou. A Cândida me indicou para a Alamo, só que eu não fui, porque eu estava com 10, 11 anos, estava em cartaz com a peça e tal. Por coincidência também era conveniente, porque a Alamo era muito perto da casa dos meus pais. Então a gente sabia onde era, tinha indicação, mas não fui. Depois, quando eu estava com 11 para 12 anos, a peça já tinha acabado e tal. Eu falei, mas vamos lá na Alamo ver qual é que é. O pessoal meio já me conhece, vamos ver como é que é esse negócio de dublagem. Fui lá com a minha mãe, fui muito bem recebido pelo Alamo, fiz um estágio de dublagem, que fiquei lá durante uma semana, saía da escola e ia para assistir durante a tarde. Na sexta-feira fiz um teste, uma cena de Rugrats, Os Anjinhos, e aí nunca mais parei. Comecei a dublar na Alamo, da Alamo fui para BKS, dubla vídeo. Quem me levou foi a Rosinha Baroli, me levou na BKS, na dubla vídeo. Rosinha. Sim.
E aí nunca mais parei, assim. Aí parei de fazer teste, aí juntou também adolescência, trabalho, escola. Eu falei, esse negócio de publicidade, de fazer teste para gravar comercial, é chato, não vou. E fiquei dublando. Gostei muito. Com uns 18, 19, meio pensei em parar, fiquei nessa crise, assim, o que eu vou fazer da minha vida. Mas segui, assim, assumi meio isso pra mim, sei lá. E nunca mais parei, assim, passei a me dedicar a isso, assim, querer fazer cada vez mais, em teoria, cada Muito vez. Obrigado, que continuou. Muito obrigado. Não, eu acho isso, assim, gosto muito, assim, cada vez, quanto mais eu penso sobre isso, mais interessante eu acho, assim, impressionante. Acho um puta trabalho legal, muito legal. Acho que no momento está perdendo uma das principais características dele, uma das principais qualidades, mas também é uma opinião minha, sei lá, acho que... Ô Fábio, eu queria aproveitar que você disse isso. O que você acha a respeito da dublagem de Miami, por exemplo? Você sabe que, né? Cara, sempre foi muito tosca, mas agora tá ficando boa porque os caras aqui do Brasil foram pra lá dublar. Tem gente com um certo know-how que acabou indo pra lá, tá ensinando os caras de lá e vão começar a fazer lá. Ué. Paciência, bem-vindo a 2018, é assim. Os caras estão em outro país, estão em outra jurisdição, não dá pra fazer absolutamente nada contra isso. Eles têm os meios, eles estão criando pessoal, paciência. Antigamente era motivo de risada, porque os caras malemar falava português direito, mas não dublava, não interpretava. Mas virou até bordão, né? Aquela dublagem de Miami, né? Virou até bordão, né? Até Campinas, eu acho, agora. Campinas, já tem uns 5, 6 anos que Campinas é uma piada, agora os caras aprenderam, estão fazendo, entendeu? Mas Campinas é diferente de Miami, entendeu? Porque Campinas está dentro do estado de São Paulo. Sim, ainda tem, né, a nossa jurisdição. Campinas é uma sacanagem. Miami não há o que fazer. Os caras estão nos Estados Unidos fazendo outra coisa, tem uma questão que não tem como a gente querer regular lá. Mas não tem como. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, estados que têm um acordo coletivo vigente, quem não trabalha dentro do acordo tá sacaneando toda uma galera, assim, bem... A minha opinião sobre Campinas é bem diferente da de Miami. A de Miami não tem o que fazer. Acho que o Igor Lotti e o Bruno Melo foram 2 caras que mudaram pra lá. A Fernanda Crispim agora tá lá também. Tem gente do Rio e de São Paulo. Juntou uma galera, foi 3. Brincando já vai ter uns 10 lá, que já fecha um filme. Aí eles mesmos já começam a dar o curso, treinar o pessoal. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. O pessoal tá dublando, claro. Sem dúvida. Porque acho que foi em 2014, né? O Nelson começou a falar que estava muito complicado essa questão de Miami, que eles queriam que a gente fizesse aqui no Brasil como se fosse lá, porque lá é muito rápido. E tinha a questão da sincronização, né? Eles viam que a fala em inglês tinha uma certa ondinha lá no Pro Tools, né? E quando o brasileiro dublasse na mesma ondinha e batesse, estava boa a dublagem, sendo que não tem nada a ver, né? Exato, sincroniza Wave. Até tem um pouco, mas não é a mesma coisa, exatamente. Tem uma coisa de movimento labial que faz toda a diferença. Mas a melodia é outra, né? Sincronizando o Wave mesmo. Isso a gente usa mais para fazer localização de jogo. Como a localização de jogo às vezes não tem a boca, não é aquelas cenas corridas, aí a gente sincroniza o Wave. Mas quando é filme, não faz o menor sentido. Tem imagem, né? Tem todo o contexto. É outra coisa, né? Mas é isso, os caras estão aprendendo, não tem o que fazer, na verdade. É isso. Quem se arriscar, eu não sei como é a questão, se está todo mundo legal lá, fazendo isso legalmente, se podem ir para lá e trabalhar. As distribuidoras estão lá, né? E como é mais rápido e mais barato, não tem que pagar para vir para cá e tudo mais, né? Aí... Brasileiros, entendeu? Ou eles têm que estar legal com papel mesmo, green card, você não pode trabalhar assim. As pessoas não podem. Você não pode chegar num país assim e trabalhar, você tem que ser legalizado, você pode ficar turista, né? É verdade, como trabalho é diferente, Mas não sei também, deve poder, sim. Esse trabalho não é para lá, eles estão trabalhando lá, mas o trabalho para o Brasil é complicado, né? Jurídica que nem existe documentação para isso. Então, eles viram que tem muito brasileiro lá e compensa lá para eles, então as distribuidoras ficam lá, né? Acho que legalmente não há a menor questão, eticamente talvez, mas... Exatamente, Mas enfim, né? Esse respeito de Miami, eles realmente são brasileiros que vieram daqui ou são pessoal de lá mesmo? As 2 coisas. No começo era só gente de lá, depois o pessoal daqui começou a ver que lá era uma possibilidade e arriscou, assim, foi muito sagaz. Estão fazendo a mesma coisa com Campinas, então? Mas Campinas acho que já é outra história. É diferente. Uma escola própria. Campinas sempre nasceu como escola.
pessoal de Miami já saiu fazendo, não tinha muita formação. A Campinas era um pessoal de formação mesmo, que saía muito da faculdade, pessoal de Barão Geraldo, que saía do curso de artes cênicas, então já são atores. Em Miami, às vezes, nem era ator, bastava falar português. Exatamente, é isso mesmo. É outro caminho, entendeu? Mas aí Campinas, sem sombra de dúvida, há uma questão jurídica aí, entendeu? Há uma questão de lei. Tem um estúdio também que abriu em Curitiba, né, agora, né? Se a questão jurídica, que eticamente não é o menor problema, Campinas, o pessoal tá aí, mas se eles estivessem operando dentro das regras, entendeu? Não haveria o menor problema. Brasil inteiro, assim, os estados que não têm acordo, acho que pode fazer o que quiser, entendeu? Se quiser abrir um estúdio em Salvador, acho que não tem um acordo coletivo regulando, aí sim, o cara pode praticar o preço que ele quiser, mas São Paulo e Rio, não. Então Miami, eles simplesmente só precisavam falar uma língua, eles não precisavam de formação. A priori, no começo, nos primeiros anos, acredito que não. Hoje em dia, como o pessoal já está lá e está se profissionalizando, claro que a exigência aumenta, né? E mesmo eles podem dar os cursos agora, eles foram lá também para isso, né? Para dar curso, ganhar dinheiro com isso também, já que eles são capazes, então gente boa. E dentro das coisas que tu dublou na tua carreira, Fábio, o que tu mais curte dublar? O que tu prefere dublar? O que é mais fácil pra ti? Desenho, filme, série, novela, game? O que é mais... O que tu mais curte, assim? O que é mais tranquilo pra ti? Pode ser qualquer coisa, a partir do momento que seja legal, que eu acho legal, interessante, sei lá. Pode ser qualquer coisa. Ou, como você citou game na sua pergunta, eu diferenciaria, assim, porque o processo de gravação de voz de game é outro, assim, é muito mais maluco. Eu acho mais difícil, mais cansativo. Fazer 4 horas de gravação ou de direção, assim, dirigir um game é um negócio que consome muito mais que dirigir dublagem, a meu ver, assim, pela minha experiência pessoal. Porque ele não tem tanta... Você não ensaia tanto e não tem a imagem na maioria das vezes, então é só áudio, fica muito mais mecânico, fica muito mais tempos modernos, assim, sabe? Sim. Na dublagem, embora seja cada vez mais rápido assim, você passa, você ensaia, você mexe no texto e tal. O game, é muito mecânico, é muito foda, é muito. Então eu fico mais cansado no estúdio gravando game dirigindo game do que dirigindo dublagem. Mas, se é um jogo legal também, você tá curtindo, você pode fazer suas pausas, pode fazer no seu ritmo e tal. Não da velocidade que você vai entender, tem uma questão de prazo. Mas é mais cansativo, o método é outro. O resto, filme, desenho, seriado, cara, se for legal, pode... Até reality? Reality show também? Se for um reality show legal, pode até ser difícil. A gente fazia aquele Little People, Big World, que é um reality que é uma família de anões. É um casal de anões, eles têm um casal de filhos gêmeos, só que um é anão, o outro não é. E aí, faz a primeira temporada, faz a segunda, faz a terceira, na quinta, aí eu queria saber o que ia acontecer com a família, sabe? Assim, legal. Interessante. E falando no mercado de games, o primeiro game que veio pro Brasil, um dos primeiros games registrados no Brasil foi o Max Payne em 99. A partir que começou Harry Potter, começaram a trazer os games em português. Sim. E tu fez 2 trabalhos, tu fez em alguns games do Harry Potter e outros do Dragon Malfoy. Como é que foi na Câmara Secreta? Como é que foi essas experiências naquela época? Tava começando o game, nem tinha muito, e era os jogos pra PC. Eu fazia o Harry e o Draco. Sim. Putz, foi o começo. Eu joguei muito esses games no computador. Tem muito a fazer. E fiquei até surpreso na época de fazer os 2. Assim, falei, sério, pra fazer os 2? Fiz o teste, foi aprovado no teste dos 2. Achei estranho não estar dublando a série o filme e ter sido aprovado pro jogo. Ainda mais fazer os 2 personagens, o protagonista e o antagonista, mas foi legal. Começo também, mesmo que o processo de gravação era o mesmo. Até foi num estúdio que era um estúdio de dublagem, um estúdio de música. Eu tem estúdios que só trabalham com game, coisa que não existia. Na época o pessoal nem sabia onde gravar direito, não sabia se procurava um estúdio de dublagem, um estúdio de jingle, um estúdio de música. Era muito novo ainda, né? Na Elo Music, era o estúdio de música da Vange Leonel. Que toca, é uma musicista, é uma cantora. Sim. E tu te lembra até que game que veio dublado? Acho que, se eu não me engano, foi até o Prisioneiro de Azkaban. Não lembro se teve mais alguns games a partir dele dublado. Eu fiz só 2. Os primeiros 2? Eu acho que os primeiros 2. Sim. Eu não sei, acho que era o Harry Potter e a Câmara Secreta, sei lá. E a Pedra Filosofal primeiro? Eu lembro que ia ter um jogo de quadribol também, não sei se eu fiz um jogo de quadribol, sei lá. Mas eu lembro que foram 2, fiz 2 jogos. E tu consegue te lembrar mais ou menos o tom que tu fez para os personagens? O Harry era mais fofinho, né, mais meio Arnold, mais inocentezinho. E o Draco, na época eu também acho que estava fazendo o Garoto Enxaqueca da MTV, então era mais nervosão, assim. Eu lembro que ele era bem nervoso, bem irritado com o Harry, tirando o Harry toda hora.
negócio meio vilãozinho. Te desafio ao torneio de quadribol, Harry. Eu te desafio a um duelo, era esse negócio bem era mais arranhadinho, assim. E o Harry mais fofinho. Sim. E mais um personagem que realmente o Brasil ficou triste, até tentou se continuar o servidor no Brasil, porque foi feito na Coreia, fechado na Coreia, e que realmente pra mim foi uma febre nacional, foi Grand Chase. Como é que foi a tua experiência de fazer o Jim? Cara, por incrível que foi muito rápido. Foi uma coisa que eu fiz na hora do almoço, assim. Tipo, tava lá parado, tá parado, tem um negócio aqui pra você gravar, nem sabia o que era. E no esquema rápido. No começo, acho que a primeira vez que ele apareceu era muito pouco, então não tinha tantos golpes. Depois a gente foi gravar uma extensão, alguma coisa que cresceu. Mas a primeira vez, eu tinha uma página de texto que tinha lá os golpes dele, e depois tinha um soco 8 vezes, chute 12 vezes, morte 6 vezes. Parece uma folha 4, assim, faz aí. Eu ouvia a referência em japonês e fazia. Eu ouvia a referência em japonês, gravamos, foi muito rápido. Depois e depois de anos começou a ganhar as classes dele, foi ganhando a redublagem. Aí a gente gravou umas coisas adicionais, tal. Aí já chega uma equipe, já é outra coisa. Sim. E ambas versões, a primeira dublagem e a redublagem elas foram feitas na Unidub? Alamo. Na Alamo? De todas, primeira Alamo. Aí eu acho que depois passou pra Unidub, mas... Sim. Mas o primeiro foi na Alamo. Ô Fábio, você também tem trabalho com voz original? Fiz algumas coisas. Fiz lá com a Melissa na Ultrassom. Fiz o Gato de Botas no Sítio do Capão Amarelo. Fiz o Sítio do Capão Amarelo, Underground. Peixonauta. Peixonauta. Foi muito trabalho? Foi muito diferente? Essa criação é muito diferente? Eu acho mais... É quase uma radionovela, é mais perto do teatro, entendeu? Tá todo mundo no estúdio junto. Tem a questão do overlapping, que é um falar por cima do outro. O ideal você tem que dar uma pausinha entre uma fala e outra, que às vezes atrapalha na interpretação, porque às vezes tem umas falas que são corte mesmo. Mas acho que até esse pessoal já tá conseguindo resolver. Dar uma ultra direcionada no microfone, deixar um virado para um lado, outro pro outro, fica todo mundo e o microfone de um não pega mais o do outro. Acho que isso já resolveu. Era mais difícil. Então agora, tá muito legal de gravar. É interessante isso. Você não tem questão de correr atrás de boca, entendeu? Então é muito, mas normalmente o dono do desenho tá lá, então você pode participar mais, criar bordão, é muito... o animador também tá, o animador e o autor também ficam juntos. Sim, porque eles tá produzindo, né, tá na criação, então primeiro faz a voz, depois vai fazer a animação, depois volta pro estúdio para fazer o que ficou faltando de reaçãozinha e tal, mas como o processo tá em criação, então vai o diretor, vai o roteirista, vai, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, tem muita gente dando pitaco, mas você tá lá criando junto, então legal. É outra relação com a dublagem. A dublagem, o negócio tá pronto, é mecânico e... Só reproduz, né? Interessante. Na voz original você tá criando, então é interessante. Na questão de voz original, a gente vê que um grande sucesso hoje em dia brasileiro é o irmão do Jorel. É fantástico, é gravado lá na Que é fantástico, já foi lá pela Melissa, pela Tânia, vários dubladores. Teve o Alfredo, o Rolo apareceu em alguns episódios, pelo Juliano Eurico. E a gente vê quão fantástico é quando eles mostram aqueles bastidores. Já teve participação do Emicida. Naquele estúdio. Bem legais. É bem legal que a gente vê esses bastidores, porque toda essa interação que lembra bastante a dublagem mais antiga, que todos os dubladores se juntavam e dublavam juntos. Nesse aspecto de estar junto, sim, mas no aspecto da criação, não. Independente de que estivesse todo mundo junto antigamente no estúdio, tinha uma coisa já fechada a seguir. Como a voz original está em aberto, então você tem mais tempo e o criador está mais. Exatamente. A figura do Juliano, por exemplo, não existiria na dublagem nunca. O diretor do filme nunca está lá. Mas no caso do irmão Jorel, o Juliano está lá. O cara que escreveu, o cara que criou, que fez a concepção inteira da ideia. Então, se você está lá como ator e quiser propor coisa à vontade, fica muito mais legal. Sim. É interessante isso que vocês comentaram, né? Praticamente, quando você trabalha com voz original, você praticamente... É como se estivesse voltando anos atrás para poder fazer uma interação, uma coisa mais realista, para poder criar uma cena mais confortável. É muito mais parecido com a radionovela, que é quem forneceu os primeiros dubladores, né? Os primeiros dubladores vêm da radionovela, que é uma coisa, naquele tempo que a dublagem era boa, que tinha artista de verdade, não era o pessoal que ficava seguindo boa. É verdade. E hoje mecanizou muito, assim, com o Pro Tools, é começar e terminar junto. O pessoal já tá meio na questão da produção. Antigamente não, era o pessoal, mesmo sendo um filme, atuava mais, acho que tinha mais. E na voz original volta-se pra isso, assim, é preciso ser mais ator do que técnico, porque a animação vai ser feita depois do filme.
A dublagem é muito técnica. Tem uma questão da técnica que se impõe muito, assim, na dublagem. Que é a questão do tempo. Então, do sincronismo. Então é diferente. O ator em performance de dublagem é bem diferente. Por isso que dublagem é tão difícil, eu acho. Na verdade, é difícil contrariar, porque dá pra você fazer, ficou fácil hoje com o Pro Tools, dá pra você começar junto e terminar junto, mas aí você começa meio falando rápido e depois vai ralentando no final, ou então o próprio técnico mesmo acerta, mas tem a questão de interpretação, né, que os percebes. Sim. Quem tem preocupado, quem não tá preocupado, ok. Sim. Começar junto e terminar junto, valeu. É uma coisa que é interessante, algum tempo atrás, eu já vi você fazer uma entrevista com o Lupa Play, né, se não me recorde, e mais ou menos nessa época você estava dublando o Ash Ketchum. E a gente sabe muito bem que teve uma mudança, nesse tempo você foi para Portugal, e a dublagem de Pokémon foi para o Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que sua voz se estigmatizou, ficou, vamos dizer assim, marcante por vários anos. Eu particularmente acompanhava desde os meus 7, 8 anos, então já acompanhei praticamente você crescendo durante toda a carreira, e eu gostaria de saber como que foi, digamos assim, lidar com essa situação, com essa mudança brusca, né, de termo de contrato, depois, obviamente, eu lembro que teve várias questões, uma comoção nacional, várias questões, que inclusive insistiram que você permanecesse no Ash até a própria direção, o próprio dono do projeto ter decidido mudar para o Rio de Janeiro. O que eu achei esquisito, na verdade, é que a coisa mudou de uma hora para outra, muito de repente, e no meio do caminho. Porque assim que eu decidi me mudar para cá, eu decidi isso, eu me mudei em setembro, eu decidi isso em fevereiro. Não muda assim tão rápido. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a maioria dos estúdios. Falei, não vou mais pegar personagem fixo, o que for terminando vai terminando, e as séries que eu sabia que eram grandes, eu fui falando com o pessoal do estúdio, falando, tô me mudando, mas eu tenho onde gravar, onde quer que seja. Vim atrás, fiz pesquisa na internet, encontrei estúdios, falei, dá pra eu gravar. E até então tinha dado tudo certo. Eu gravei acho que uns 10 episódios de Pokémon em Lisboa. A condição deles foi assim, você vai gravar, mas a gente não quer o estúdio que você sugeriu. A gente tem um estúdio em Lisboa e eu tô em Coimbra. Eu falei, não, tudo bem, eu vou pra Lisboa toda vez e gravo, não há problema. Então eles falaram que estúdio que eles queriam que eu gravasse. Só que eu acho que esse processo deve ter incomodado ou dado trabalho pra alguém, não sei o que aconteceu, porque eu gravei 10 episódios e o último longa-metragem. Então, já tinha, pra mim o esquema estava funcionando. Eu me adiantei pra isso, tentei me prevenir quanto a isso. Falei, dá pra fazer assim, vamos fazer? Pessoal, vamos fazer. Mas depois, não. De repente, fiquei sabendo, na verdade, pela imprensa, sei lá, por veículos de comunicação. Falei, mas como assim? Não, na verdade, já me falaram, você viu que tá tendo teste pro Pokémon? Eu acho que é isso. Aí começaram a fazer teste em São Paulo, aí teve uma confusão também que a Michelle e a Jussara falaram que não iam fazer mais também. Aí eu acho que por causa dessa confusão do teste, decidiram ir pro Rio de Janeiro, assim, uma coisa tipo, vai encher o saco, vamos mandar pro Rio. Então que fizeram. Mas não sei quando que isso mudou, entendeu? Porque a priori tava tudo correndo bem, tava tudo combinado, com muita precedência e funcionando. Eu me deslocava pra Lisboa, gravava, voltava, tudo funcionava. Entendo. É que isso é interessante. Pode ser também questão de preço, que a gente sabe. Isso que... Não, era tudo exatamente igual. Exatamente. Não é mais caro. Muito pelo contrário, talvez foi. Não, é exatamente o mesmo preço. O que ofereciam era uma coisa deles, eles já deviam gravar outras coisas lá, não era as 4 horas de estúdio que eu usava que ia deixar uma coisa muito mais cara. Entendo. É interessante isso, que isso meio que quebra um paradigma, que a gente sabe muito bem, quando você dubla em estúdio, tem um ambiente totalmente controlado, você está dublando em dos estúdios daí da região, que é interessante isso. E é como se fosse uma dublagem em correspondência, seria basicamente isso. Não, eu nem cuidava de áudio, de vídeo, nada. Chegava lá e dublava como se fosse no Brasil. Não era eu que tinha que mandar áudio nenhum, não era eu que tinha que baixar nada. Interessante. Era talvez isso deve ter dado trabalho, então devia ser chato pra alguém ter que mandar, depois voltar, mixar, tal. Trabalho a mais que as pessoas não querem ter, eu acho. Mas tô aqui blefando, não sei o que de fato aconteceu. Ô Fábio,
isso, né? Por uma mudança da minha vida, uma decisão pessoal minha, com a qual eu tentei me prevenir, eu acabei atrapalhando a vida de muita gente, além dos fãs, dos meus colegas de trabalho em São Paulo, que não foi só eu que perdi o personagem, entendeu? Márcio Araújo e Isabel de Sá deixaram de fazer Jesse James. Por mais que eu saiba que eu não tenho culpa nenhuma, óbvio que eu me sinto culpado por isso. Óbvio que eu falo assim, pô, teve que falar, sabe? Puta, desculpa, tá ligado? Nem tem como prever, né? Pô, tu fez tudo o que era necessário pra não acontecer isso, né? Não tem como adivinhar. Exato, não é minha culpa, mas é. Então, não sei também. Ficou meio mal nesse aspecto, assim. Fiquei mal com os caras do meu meio. Falei, puta, desculpa aí, pessoal. Eu queria te perguntar a respeito do Kuririn. Porque você vem fazendo desde o Dragon Ball clássico, né? Até no Dragon Ball Kai você continuou. E eu queria saber de você como que foi a sua criação na voz do Kuririn e como que foi a mudança que teve com os anos na sua voz nesse mesmo personagem, né? Ô, louco! Isso, eu não fiz criação no meio, fui no automático. Assim, comecei a fazer o Kuririn pelo Z e saí fazendo. Tanto que hoje, recentemente, eu tava revendo com a minha noiva a saga do Cell e a saga Frieza. Cara, eu refaria tudo, assim. Eu acho muito inadequado. Jura? Sim, a voz do Kuririn no mesmo timbre do Ash, acho muito inadequado. Acho que mesmo na época que eu era criança e eu tava meio fazendo o Ash um pouco pra tudo, eu podia ter mudado. Tanto que na virada pro GT eu já mudo um pouco. E hoje eu faço com a minha voz, assim. No começo eu acho que eu devia ter pensado melhor. Porque depois a gente fez o Dragon Ball mesmo, no início, que aí o Kuririn tá criança. Aí ok. O clássico, Aí a voz do Ash eu acho bacana, mas quando ele tá no Z, que ele tá, tá mais adulto, né? Tá mais adulto, tá explodindo, tá ligado? Não sei se ele é jovem adulto, sabe? Então, não precisava estar com aquela voz de criancinha. Com a morte dele, com aquele grito, Goku! Que eu achei horrível. Né, foi irritante mesmo. Acho que... Temos o Alfredo Rola aqui na chamada. Devia estar com uma voz mais de guerreiro, humano, tal, mais adulto mesmo. Acho que faltou aí, na época, não pensei nisso, não. Hoje eu adoraria refazer, assim. E do GT em diante, quando ele já começa a ter filho e tal, e hoje acho que tá ok, acho que tá adequado. Mas essa saga assim, eu acho esquisito. Ouvir isso de você foi um, sei lá, um mind blow aqui pra mim, meu Deus. Não, eu assisto de novo, pra ver como é que tá, pra ter uma referência, né? Entendo. Uma autocrítica pra você. Claro. Preciso, e fazer um exercício que eu não tinha feito, assim, há tanto tempo, fazia muito tempo que eu não via, e pegamos pra ver tudo, assim, ficava rodando o Dragon Ball inteiro aqui, cara. Sim. Agora, em janeiro, assim, ele falou, nossa, isso é muito ruim. E aí eu lembro que o Nelson Batista, mano, muito bom. Puta. Ô, Fábio, então e hoje a gente ficou pode... muito crítico. Sim. Fábio, e hoje a gente pode rever todo esse trabalho, porque aqui no Brasil, a Rede Brasil, ela tá passando a versão Blu-ray remasterizada do Dragon Ball Z. É mesmo? Sim, a Rede Brasil, ela tá exibindo o Cavaleiro Zodíaco e o Dragon Ball Z remasterizado. Com as imagens com a qualidade dos Blu-rays junto à Toei. Tanto que ficou irônico aquela coisa engraçada que teve na primeira chamada, que depois foi ajustado na Globo, na Band, que era aquela: estamos apresentando o Dragão Z. O primeiro lote veio errado, se eu não me engano, quando foi pra Cartoon, aí aparece, tipo, comercial, ao invés de falar Dragon Ball Z, fala Dragão Z. E agora na TV Brasil tá indo pro ar com isso? Sim, tá indo com as gravações clássicas remasterizadas. Antiga, né? Puta, nem sei se tem contrato, eles deviam lá e mandar parar de exibir depois que você... esse erro brusco, né, da obra. Nossa, que visão diferente. É muito legal ver você criticando mesmo o trabalho que você mesmo fez, que você passou ao longo dos anos, você viu. Aí agora você tem uma visão diferente, né? Eu por motivo, né? Nem pela questão da qualidade, porque aí tá feito, não me envergonha também. Mas sim. Isso é passando, né? O que tá acontecendo no país. Sim. Direitos pra isso eles não estão pagando, entendeu? Então, e a TV pública, né? Então... Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!